Boa noite. Boa noite. Então, essa figura icônica, essa figura com sua performance, né, tão nossa, tão icônica, como eu disse, são os caretas de triunfo. Por que caretas de triunfo? Porque caretas com essa performance, com essa roupa, né, só existe aqui em nossa cidade. Nós temos na nossa região, no Nordeste principalmente, né, caretas, só que os caretas da Semana Santa. É outro brinquedo, é outra cultura. Esse careta aqui, ele teve sua origem de outro grupo cultural. Nós tínhamos antigamente vários grupos de reizado, principalmente na zona rural. E um desses grupos de reizado foi convidado para fazer uma apresentação na cidade. Era um grupo do sítio Laje, né, portanto, da zona rural. Esse grupo de reizado vinha fazer essa apresentação na cidade, todo mundo alegre, feliz, que ia ver essa apresentação na rua, né? E um dos brincantes, um dos personagens do reizado, que era o Mateus, né, ele se embriagou. E quando ele chegou na cidade para fazer a brincadeira, não tinha condições mais de brincar, então ele foi expulso do grupo. Aí, sendo expulso do grupo, ele pegou um chocalho, amarrou na cintura, pegou então um chicote, porque na época não tinha transporte motorizado. Tudo era carregado em lombo de animais. Eram chamados mangaeiros, carregavam mangaio. E eles usavam o chicote para conduzir os animais nas estradas, né? Davam tiros no ar. Então ele pegou esse chicote e saiu brincando pelas ruas, instalando, assustando as crianças, brincando com um, brincando com o outro. E os jovens da época acharam interessante aquela performance e tiveram a ideia de sair daquele personagem no carnaval. Estava próximo, né? Então eles começaram a sair daquele personagem com o chocalho, fazendo barulho com o chicote, instalando, né? E juntaram os grupos. Posteriormente, colocaram uma máscara, né? Que eles não usavam máscara, era só o rosto com carvão, né? Sujo de carvão, com água e tal, não tinha máscara. Depois colocaram uma máscara, as primeiras máscaras de couro moldado, couro de bode moldado numa forma. Quando secava, pegava a forma e usava. Depois uma banda de uma cabaça, daí um dos apelidos do careta, que é o careta rabo de cuia, que era uma cuia. Furava os olhos, né, a boca, e aí fazia uma máscara, que era uma cuia. Até que ele foi se transformando e chegou nessa careta, nessa máscara. Daí o nome careta, por causa da careta, da máscara. E começaram, e assim como no reizado, também começou a cultura de não brincar mulheres, só homens brincavam. No reizado também só os homens brincavam. Naquele tempo tinha essa coisa, né? Mulheres não podiam brincar. Mas só que nos caretas, as mulheres pouco a pouco começaram a brincar. No princípio, os caretas não eram assim não, todo colorido. Ele era rústico. Usavam 2, 3 calças, usavam roupas de couro, tanto para esconder o porte físico, para que ninguém o reconhecesse, como principalmente para se proteger das chicotadas. Pois os grupos de careta, posteriormente, chamados de trecas, né, aqui é uma treca de careta. Essas trecas, quando se encontravam, travavam duelos, né? E a arma que usava, evidentemente, né, era o rei. E esse rei chega a cortar, então eles se protegiam, né, dessa chicotada. Quando eles se encontravam, faziam isso. E as mulheres, pouco a pouco, começaram a sair. Até então, de um personagem que a gente tem também, chamado Veinha, depois começaram a sair de careta, mas não com careta feminina, como se fosse um homem. Pouco a pouco começou a vestir a roupa de mulher, denotando a silhueta, o corpo, até que começou a fundar uma treca feminina. Aí hoje em dia nós temos a treca no caretas feminino, né? E o que foi que as mulheres fizeram? Os caretas eram rústicos, brutos, né? As mulheres começaram a botar uma florzinha aqui, botar um brilho ali, uma pluma, um paetê, e olha como o careta ficou. Mudou. Porque a gente costuma dizer que onde a mulher põe a mão, tudo fica mais belo. Não é verdade? Então os homens perderam aquela novela, aquela coisa ali, né, de botar aquele negócio de ser bruto, né? Quando está
as outras bem, ó, fica bacana, fica legal esse brilho. Então hoje olha como eles estão, né? Então isso é muito bom. Aí temos hoje a treca de caretas femininas. É um brincante que ganhou tanta notoriedade que na segunda-feira do calendário do Carnaval de Pernambuco, a segunda-feira é o dia do careta de triunfo. Né? Então isso pra gente é uma honra. Estar fazendo parte desse calendário, desse carnaval tão rico, que é o Carnaval de Pernambuco. Então, minha gente, esses são os caretas de triunfo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma curiosidade? Pode ficar à vontade, pessoal, para perguntar. Tem alguma mulher aí entre eles agora? Tem alguma mulher? Eu posso responder? Hoje não. Hoje não recebi. Mas vem, sempre vem mulher, vem criança. Vem mulher com um bebezinho, velho. E não tem medo, porque é dentro da barriga. É uma tradição que vem passando de pai para filho, e isso é um trunfo que nós temos, né? Que vai ter a certeza que vai ter uma caretinha ali, né? Isso é muito interessante. Quantos anos? Uma pessoa que era organizado do sítio Laje, ele tinha 97 anos na época, isso está com 20 anos. Ele falou que nem foi ele, nem foi uma terceira escolher. Então isso não é um tempo, é um tempo que nós temos que andar certa, né? Ela vai passando uma cultura oral, né, que a gente vai aprendendo com os mais velhos, vamos passando para os nossos netos. E evoluindo. Claro que a gente prima por não perder as características originais, que é a tabuleta, o freio, a máscara, né, e esse chapéu de habilidade. E a festinha de careta. Careta tem uma caminhada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Ela perguntou. Aí eu queria complementar o seguinte: são grupos ou é um grupo só com um número X de pessoas? Tem vários grupos, né? Tem várias trecas. Né? Nossa treca tem umas 15 pessoas, outro bairro já tem essa quantidade. Tem treca infantil, né? Tem treca de crianças, tem a treca feminina. Isso depende muito, não tem um número certo da treca. Por quê? Porque principalmente no carnaval tem pessoas que querem sair conosco, né? Aí chega, fala de interessante, aí sai com a gente, sai com essas trecas também. E para ter um número mesmo assim é meio difícil por causa disso, né? Não tem um número certo. O olho dele está embaixo da frente do chapéu. É outro truque, por quê? É uma cidade pequena onde todos se conhecem. Todos mesmo se conhecem. Então, um detalhezinho que escapa, aí a pessoa descobre e sai passando para o outro. Aí perde a graça. Né? Então tem que ter todo o cuidado. E chicote? Material. Olha, esse chicote, outra coisa que teve a transformação, né, a mudança, ele no princípio era feito de agarre e sisal. Né? Aí depois, o sisal parava muito, a gente optou por fazer com corda de seda. Né? Essa corda de seda que ela é mais resistente, mais maleável, né? E demora mais a aporar, né? A quebrar. E esse estado que ele dá, muita gente pensa que tem pólvora, né? Tem alguma coisa, mas não, gente, é só isso aqui, ó. Só esse cordãozinho. Isso chama-se um ponteiro. E o que é que acontece aqui? Isso aqui é física. Quando a gente gira num sentido que gira ao contrário, ele vai aumentar a velocidade. Ele vai romper a barreira do som. Então esse estalo é no ar, não é no chão. Não é no chão, não tem pólvora aqui, não tem nada. Mas ele dá um estalo no ar. É o ar. Agora, em quantas aulas a gente aprende a dar uma chicotada?
A gente estava pensando até em dar um intensivão, um intensivo, e ensinar as mulheres. É, defesa pessoal. Porque na verdade isso é criança, as crianças, eles se interessam, não é nem pelo colorido da roupa, não é pela raça, é pelo verde. Aí a criança começa a treinar desde pequenininho. Desde pequenininho mesmo. Esse está a gente controla bem, é aqui na frente, chega a forçar. Então a gente domina bem porque aprender. Mas para aprender, o tempo leva para aprender, é mais cada pessoa. A gente vai Ó, as crianças estão curiosas, elas querem saber se vocês gostam do trabalho de caretas. Olha, só ter vocês aqui valorizando e a gente contando para vocês quem nós somos, o que fazemos, para a gente já é gratificante. Né? Então isso é muito bom. A gente repassar aquilo que a gente aprende, né? Para não ficar só para a gente. Então a gente ensina a todo mundo. Se ele tiver vontade de aprender, a gente ensina. Então isso é muito gratificante. O senhor deve ser o careta mais conhecido pela voz, né? Porque quem mora na cidade deve conhecer sua voz. E aí, assim, por exemplo, o senhor que fala, narra, fala da história, né, da cultura da cidade, muda de fantasia? Olha, eu sou conhecido, pessoa conhece, a gente usa luvas. Muitas vezes, quando está saindo um grupo, né, eu troco minha roupa com outra pessoa do mesmo biotipo, do mesmo físico, mesmo porte físico, e consumo das pessoas. Muita gente fica falando com outra pessoa pensando que sou eu. Aqui é o espaço, conheço ali mesmo. Com esse último ali mesmo, a gente troca a roupa direto. Então o pessoal confunde, troca com outros também. Isso é a magia, né? A brincadeira é essa. Mais alguém? O rei das madeiras, o senhor das madeiras. Os caretas são conhecidos como o senhor das madeiras, o rei das madeiras. Pronto, ele é conhecido como o rei das madeiras, o senhor das madeiras, por quê? Porque ele triunfa laderosa, né? E os caretas, quando vão descendo a ladeira, mas dá uma vontade tão grande de instalar esse veículo, e ninguém fica na frente. Por um motivo bem óbvio, né? Então ninguém fica na frente. Aí o pessoal, ei, abre. É os caretas, é o senhor das ladeiras. Veja aí. Então é por isso que eu conheci como senhor das ladeiras. Tem criança aqui, ó. Tem uma criança aqui. Uma criança. Quanto tempo aqui os caretas? Ele falou no começo, há mais de 100 Há anos. mais de 100 anos. Esse grupo nosso aqui tem anos 40 anos aproximadamente. Esse grupo aqui, particularmente, eles gostam de trazer, não, mas só traz eles. Por quê? Porque eles são pioneiros. Então, assim, eles são a principal, a gente costuma dizer que eles são a principal treca de caretas da nossa cidade. Então, todos que vocês vão ver, vai ter a apresentação dos caretas, eles vão representar a nossa cidade. E eles são um grupo que eles fazem questão de não deixar o futuro morrer. Eles fazem oficinas, eles são... Aqui a gente tem divinos artesãos, né? E, enfim, então, assim, eles prezam muito de passar essa cultura de geração para as crianças mesmo são, né? O menino, tenho certeza que é aquele. E para vocês terem ideia, na segunda-feira de carnaval, que é a segunda, como ele falou, que é a segunda-feira que é conhecida como Dia Estadual do Careta, aqui em Pernambuco,
A gente tem ali, perto da fábrica de criança, lá tem a Casa do Careta. Não sei se vocês viram, que é um museu, né, do Careta, em homenagem ao Careta. E na segunda-feira de carnaval, sai mais de 100, 200 caretas de lá. Então a concentração é lá, na Casa do Careta, e o pessoal se reúne, várias festas, e sai uma quantidade enorme de caretas. Isso. A fantasia que a gente chama de traje, né? O traje, nós mesmos é quem fazemos, justamente por esse motivo de ter cuidado para que ninguém conheça. Né? Então a gente faz a mistura, aguarda para o dia mesmo sair, sabe? Aí faz aquela faz bem disfarçada. Não, Por não? às vezes vai algumas pessoas, mas só se tivesse lá, né? São os caretas, assim, tem essa habilidade. E assim, tem algumas pessoas que elas se arriscam a ser careta. Vou dar um exemplo. Eu, esse ano, eu me arrisquei a ser careta. Né? Passei o ano todinho, fiz minha fantasia, vou arrasar de careta. Resumindo, treinei, eu sei o chapéu e está no reino, tranquilo. Mas quando eu botei o chapéu na cabeça, a primeira chicotada arrancou as pernas tudo do meu chapéu. Esse negócio não dá certo. Então eu fui uma careta que só desfilava. Porque na hora que eu instalar o chicote, as coitadas das pernas logo. Porque eles têm a habilidade, né? Eles já têm a prática. Então, eles, se vocês repararam, eles estavam assim, de lado. Então, quando eu fazia assim de chicote, as coitadas das pernas. Esse chapéu também, de água virada aqui, é outro truque para ele parecer maior. Né? Você vê, aqui, olha, essa criança aqui é só desse tamanho. No resto, só da mesma forma. Aí é toda truque, né, para ele parecer maior. Vocês já foram representar essa cultura em algum outro país? Não, em outro país não. Em outro estado? Paulista, foi para São Paulo. Quando já para Rio, para São Paulo, Salvador, para os países ainda não tinha. Uma pessoa que nunca instalou chicote, leva quanto tempo para aprender? Vai de pessoa para pessoa, né? Porque é uma técnica, é simples, mas aí tem que ter uma coordenação. Porque é só assim, ó, baixa um pouco a cabeça, gira e gira por cima de bom. Só aí. E uma bolsa de pena. Ainda bem que você faz pena. Por conta da dedicação, em uma semana, atira. Mas alguém? Não, vamos tirar foto?